Eu já tive que desligar pessoas extremamente competentes, mas que elas tinham ali um problema que não era o código que elas faziam. O problema era outro. Ninguém queria trabalhar com essas pessoas. Esse cenário, por mais que ele pareça uma exceção, ele não é, e não é tão simples. Às vezes a gente está tentando esconder ali uma verdade que está escancarada, né? A gente sabe que hoje não basta ser só bom em lógica, bom em programação, bom em framework, em linguagem. Se você não sabe lidar com pessoas, a sua carreira, uma hora, ela vai parar. A gente vive uma era onde a inteligência artificial pode escrever códigos, pode revisar os sistemas, pode otimizar os processos com uma eficiência muitas vezes muito melhor e mais rápido do que um ser humano, até um especialista em tecnologia conseguia fazer. Mas tem uma coisa que nenhuma inteligência artificial, por mais avançada que ela seja, pelo menos até o momento, né, consegue replicar com autenticidade, que é a nossa capacidade, né, a capacidade humana de se comunicar, de colaborar, de liderar, de se adaptar e de entender o outro. Essa capacidade, ela tem um nome, né, ou essas habilidades. Antigamente a gente chamava de soft skill, mas recentemente a gente tem chamado de human skill, ou habilidades humanas, né? Já dá para entender um pouquinho do porquê que a gente chama ela de habilidades humanas. E o curioso é que por muito tempo essas habilidades elas foram tratadas ali como uma exceção, né? Os extras do universo de tecnologia, como se elas fossem opcionais, como se trabalhar com as máquinas justificasse a dificuldade de lidar com as pessoas. Só que o mercado mudou e já faz muito tempo e ele não volta mais atrás. Você está no podcast Spoilers da Vida, onde eu vou te trazer insights sobre comportamento, sobre carreira, sobre tecnologia e muito mais. O meu nome é Bruno Ribeiro, especialista no desenvolvimento de pessoas e de carreiras. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu venho criando aí há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Mas antes de começar, eu vou trazer aqui uma novidade, né? O foco dessa temporada vai ser o desenvolvimento da carreira profissional, principalmente voltado para pessoas da área de tecnologia, que é com quem eu venho tendo mais trabalho durante esses 20 anos de carreira. Ah, Bruno, mas eu não sou de tecnologia, e aí, tem problema? Não tem problema nenhum, você pode acompanhar, sempre vamos ter aqui sacadas, dicas que vão servir para você durante o episódio e com certeza independente da sua profissão. Agora fala a verdade, você provavelmente conhece ou é aquele profissional que desenvolve bem, que resolve bugs que são impossíveis, que entrega com qualidade o código que poucas pessoas da equipe fazem do mesmo jeito, que você é a referência do time. Mas talvez em reuniões você prefere ali o silêncio, evitar conflitos, se esquiva, prefere não dar a sua opinião. Em projetos que você tem que colaborar, você se sente meio desconfortável porque você não gosta de depender dos outros. Já viu alguém assim? Eu já vi aos montes. A pergunta é, até quando essa postura ela é sustentável? Grandes empresas de tecnologia já entenderam que as entregas mais valiosas elas não nascem ali de uma entrega individual, de um trabalho individual, mas da soma de todos os talentos que ela tem ali, de como eles conversam, de como eles negociam, de como eles se posicionam, de criar juntos. Isso vale para startups ágeis, para times de produto, para squads de desenvolvimento e até mesmo para freelancers que querem ali trazer clientes mais fiéis. O mundo corporativo, mesmo mais técnico, está cada vez mais humano e por mais que isso pareça romântico, né, na fala, a gente sabe que isso define quem vai ser promovido ou quem vai ver o colega do lado sendo promovido. Isso também define se a vaga vai ser sua ou do outro que, apesar de ter um currículo pior do que o seu, trabalha melhor em equipe e se comunica melhor. LinkedIn, Forbes, Harvard Business Review, McKinsey, todas essas fontes apontam na mesma direção. As habilidades humanas são o diferencial competitivo do presente e do futuro. Um estudo recente do LinkedIn mostra, por exemplo, que 92% dos recrutadores consideram as habilidades humanas tão ou até mais importante do que as habilidades técnicas. Outra pesquisa da Deloitte aponta que em 2030, ou seja, daqui a 4 anos apenas, 2 em cada 3 habilidades mais requisitadas no mercado elas vão ser comportamentais. Ou seja, não dominar essas habilidades não é mais uma fraqueza aceitável. É uma ameaça real à sua carreira, à sua empregabilidade, ao seu crescimento. E aqui vai uma provocação para você. Quantas horas você já dedicou a aprender uma nova linguagem de programação, um framework novo? Provavelmente algumas, né? Agora, quantas horas você
dedicou para aprender a ouvir melhor, a dar e receber feedbacks, a gerenciar conflitos, a negociar, a liderar times? Pois é, eu nem preciso ouvir para imaginar a sua resposta. Está aí o desequilíbrio que você precisa corrigir urgentemente. Isso muda totalmente a vida da pessoa depois que ela percebe. Talvez você já tenha sentido na pele aquela promoção que não veio porque você não estava pronto para liderar naquele momento, aquele cliente que parou de responder depois de uma reunião que não foi ali das melhores, foi uma reunião truncada, aquele projeto em equipe que foi o caos de comunicação. Imagina, isso não acontece nunca, né? Esses são sintomas clássicos de falta de habilidades humanas. E o pior é que muita gente acaba nem percebendo o que está acontecendo, que ela está travando o seu próprio crescimento. E aí essas pessoas fazem o quê? Elas atribuem ao mercado, à sorte, à empresa, quando na verdade esse gargalo, esse gap, ele não está ali, ele está no que não foi dito, ele está no que não foi escutado, no conjunto que não foi construído ali, né? E se você nunca teve feedback de alguém que te disse isso, tá aqui a hora de mudar, não dá para ficar sempre nesse eu quase fui promovido, eu quase consegui, eu quase peguei aquela vaga, eu quase entreguei o projeto. Vamos sair desse quase, né? Você é contratado pelo currículo, mas demitido pelo seu comportamento. Quem nunca ouviu essa frase, não é? E por mais clichê que ela pareça, né, ela confirma que a gente cada vez mais percebe durante uma entrevista de desligamento ou durante uma reunião de feedback, que às vezes pode ser ali tensa, ou de um projeto que não avançou do jeito que a gente imaginava, que é a parte comportamental, ela é fundamental. A verdade é que há uma falha estrutural na formação de profissionais de tecnologia. A gente prioriza demais o conhecimento técnico e acaba ignorando ou colocando para segundo plano o desenvolvimento emocional e relacional. E isso não acontece por acaso, e se você é de tecnologia, já está nessa armadilha aí como uma teia de aranha. Porque você foi ensinado a ser bom sozinho e uma merda no coletivo. Desde o ensino básico, a gente passou por um modelo educacional que valoriza respostas certas, notas altas e desempenho individual. Quando a gente entra na universidade ou um curso técnico, o padrão se mantém o mesmo. Foco naquelas habilidades técnicas, pouca ou nenhuma abordagem em temas como empatia, escutativa, colaboração, negociação, inteligência emocional. Na prática, a gente acaba criando profissionais que sabem resolver problemas complexos, mas que não sabem o momento de pedir ajuda. Profissionais que dominam algoritmos, mas que travam em conversas difíceis, que brilham sozinhos, mas que não conseguem trabalhar em equipe. A cultura pop e Hollywood também tem uma parcela de culpa. Hollywood ajudou a eternizar estereótipos de programadores antissociais, brilhantes, excêntricos, que se comunicam apenas com seu computador. A gente pega aí filmes como O Jogo da Imitação ou séries como Big Bang Theory, que reforçam essa ideia. Quanto mais genial aquela pessoa, menos sociável ela é. Só que a vida real não é bem assim, né? Não funciona como os roteiros de Hollywood. Aqui fora, os melhores profissionais não são os mais fechados, são os mais colaborativos. São aqueles que, além de entender código, eles também entendem de pessoas. Imagina aí, por exemplo, um time de desenvolvedores talentosos, maravilhosos, cada um excelente na sua especialidade. Agora imagina que eles não se escutam. Eles falam, mas não se escutam. Eles não conseguem negociar suas prioridades, eles não compartilham o aprendizado. O que você tem ali? Você tem um grupo de ilhas e não um arquipélago conectado. As habilidades humanas, elas são exatamente essas pontes que conectam essas ilhas. Elas transformam o talento individual, né, aquele solitário, em times que colaboram entre si. São elas que evitam retrabalhos causados ali por ruído de comunicação, facilitam a gestão ágil e ciclo de feedback mais efetivos, aceleram a resolução de conflitos antes que esses conflitos virem crises. Ou seja, não seja inocente de tentar escolher entre habilidade técnica e habilidade humana. Não se trata disso. Não é substituir uma pela outra. Elas se potencializam. Pense em um desenvolvedor brilhante que domina ali Python, por exemplo, mas que não consegue explicar suas ideias para o time. Ou um PO, né, um Product Owner, com uma visão estratégica, mas que não consegue escutar o cliente e não consegue entender o que realmente ele precisa. O talento está ali, mas ele está mal aproveitado. As habilidades humanas, elas fazem com que o conhecimento técnico se transforme em valor real para o projeto, para a empresa, para o cliente, para a pessoa, enfim, um valor real para todos. Um estudo da Carnegie Mellon
mostra que 85% do sucesso profissional vem da habilidade interpessoal e só 15% desse sucesso vem das habilidades técnicas. Em ambientes de alta colaboração, como por exemplo os quais ágeis, a ausência dessas habilidades humanas pode acabar reduzindo a produtividade do time como um todo. Além disso, em tempos de trabalho remoto, como a gente vive hoje, ou minimamente híbrido, a capacidade de manter conexões humanas, mesmo que à distância, se tornou ainda mais crítica. Saber se comunicar com clareza, com assertividade, manter o engajamento do time, gerar uma confiança, mesmo que virtualmente, isso já é vital para uma boa carreira. E entre todas as habilidades humanas, a inteligência emocional ela se destaca como base para as demais. Ela envolve 5 pilares principais. O autoconhecimento, que é saber reconhecer as suas emoções, os seus gatilhos. A autogestão, que é saber lidar com a pressão, com as frustrações, com o equilíbrio quando houver alguma mudança. A empatia, que já é olhar para o outro, compreender o outro, mesmo sem você concordar, não é se colocar no lugar do outro com os seus julgamentos, mas é entender a visão do outro. Habilidades sociais, como construir relacionamentos de confiança e tomada de decisão responsável, que é agir com consciência, com ética. Desenvolver a inteligência emocional, ela é a base para o trabalho de fundação de uma mudança de comportamento, de uma mudança de mentalidade que você, com certeza, se é de tecnologia, precisa. Pensa que é como reinstalar um sistema operacional da sua mente. E isso permite que outras habilidades, outros programas ali se manifestem com mais clareza e consistência. Você consiga instalar outros programas. Não é mais suficiente ser um executor técnico. O mercado está sedento por solucionadores de problemas complexos, por comunicadores claros, por líderes que inspiram, por colegas de time que geram segurança psicológica. O futuro da tecnologia vai ser cada vez mais humano. E agora que você já entendeu isso, vamos falar para a parte mais importante desse podcast, trazer aí uma lista de soft skills ou de habilidades humanas e como desenvolvê-las. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo e não curtiu até agora, tá na hora de dar uma pausa, curtir, deixar o seu comentário, compartilhar esse podcast, esse episódio com quem você acha que pode ser beneficiado por esse conteúdo e para que ele possa chegar em mais pessoas. Bom, eu deixei aqui um checklist com as principais habilidades humanas que todo profissional de tecnologia precisa dominar, junto com algumas estratégias para desenvolver cada uma delas. E a primeira habilidade que todo profissional de tecnologia precisa dominar é a comunicação clara e empática. Bruno, o que é isso? É saber expressar com objetividade, se adaptar à linguagem de acordo com a pessoa, com o público que você está falando, é escutar com atenção plena, atenção genuína, nada de celular ou de falar com a pessoa enquanto está no computador. E isso é muito importante para que você gere essa empatia. Ah, Bruno, como é que eu faço isso? Simples. Pratique a escuta ativa durante as reuniões, olhe no olho, anote os pontos-chave, evite interromper ali durante a reunião, revise o seu entendimento ao final da reunião com as pessoas, reforce isso depois da reunião também, por escrito, pode ser por Slack, pode ser pelo Teams, pode ser por e-mail, o que for mais conveniente para você. Treine contar as ideias técnicas para pessoas não técnicas, aquela velha história, Se eu ver se eu consigo explicar isso como se eu estivesse explicando para minha avó. Peça feedback sobre a sua comunicação após as apresentações. Esses já são os primeiros passos simples para que você comece a desenvolver a comunicação clara e empática. A segunda habilidade humana que todo profissional de tecnologia precisa dominar é trabalho em equipe, trabalho colaborativo. O que é isso? É saber atuar de forma cooperativa, contribuindo com as ideias, ouvindo o ponto dos outros e buscando o bem do grupo como um todo, acima do ego da sua entrega individual. Muitas pessoas acham, eu vou ser reconhecido se só eu entregar. Não, você vai ser reconhecido se todos entregarem. E como é que você desenvolve isso? Participe ativamente das cerimônias, pode ser a daily, pode ser a plane, pode ser a retrospectiva. Fale, contribua com o time, não deixe as cerimônias naquele silêncio total e, obviamente, também não deixe as cerimônias mais onerosas, mais demoradas, só porque você quer falar, você tem que contribuir. Não, você contribui apenas se você tiver algo relevante para falar. Compartilhe aprendizados com o time. Muitas vezes a gente vai a um evento ou um treinamento e aí na volta só compartilha aquele último sentimento. E aí, como é que foi? Foi legal, foi bacana, foi ótimo, foi um bom evento. Isso daí não tem nada. O que você está contribuindo com o trabalho do time? Pratique pair programming, Ou seja, você vai desenvolver junto com a outra pessoa para fortalecer laços, para conhecer melhor os seus colegas, para se aproximar e ajudar a ter pontos de vista diferentes do seu. Faça também perguntas abertas, em vez de dar
perguntas fechadas. Por exemplo, o que você acha da gente fazer dessa forma? Ao invés de simplesmente chegar e falar, a gente pode fazer do jeito A ou do jeito B. Do jeito A ou do jeito B vai ser um ou outro. Abrindo essa oportunidade para o outro falar, ou seja, envolvendo as pessoas nas decisões e ouvindo de forma genuína, muitas ideias melhores do que a sua vão surgir nesse meio do caminho. Isso não é demérito seu. Aprenda que cada pessoa vai ter suas experiências e que elas em conjunto formam o melhor para o time. A terceira habilidade humana que todo profissional de tecnologia precisa dominar é adaptabilidade e resiliência. Bruno, eu já ouvi falar de resiliência, mas o que é isso exatamente? É manter a estabilidade emocional e o foco diante das mudanças, das incertezas, das falhas que vão acontecer e que não estão no seu controle. Poxa, Bruno, mas como é que eu desenvolvo isso? Quando você recebe uma mudança de escopo, reflete antes de reagir. Muitas vezes a gente trata código ou produto como se fosse um filho, né? Eu não aceito que falem mal dele, não aceito que mudem. E isso é um erro, nada é permanente, muito menos é pessoal. Além disso, analise o que está sob o seu controle em situações difíceis. Na maioria dos casos, a gente reage por coisas que não estão no nosso controle, seja por decisões superiores, que às vezes a gente pode até não concordar, mas que a gente acaba tendo que aceitar, como cenários que são alheios à nossa à escolha, ou, por exemplo, coisas que estão totalmente fora de controle, como a internet caiu. Beleza, lutar contra isso, que está totalmente fora do seu controle, só vai gerar frustração e desgaste. Crie também rotinas de revisão pessoal para lidar melhor com a pressão. Pare em algum momento, seja durante a semana, seja no final de semana, seja de 15 em 15 dias, e reflita sobre como você tem trabalhado com o time, como você tem entendido o seu relacionamento, o que tem dado certo, o que tem dado errado, mais ou menos como se fosse uma retrospectiva individual. E por fim, pratique mindfulness ou journaling, né, que é para você registrar o que acontece com você, isso vai ajudar nas frustrações, e no meio do caminho você vai passar por frustrações, por coisas que estão diferentes das suas expectativas. O ponto principal é o que você precisa fazer para melhorar o seu autocontrole e não ser deixado pela reatividade. Saber se adaptar e ser flexível em um mundo com mudanças tão rápidas deixou de ser uma habilidade opcional e se tornou uma necessidade básica. A quarta habilidade humana que todo profissional de tecnologia precisa dominar é a inteligência emocional. A gente falou um pouquinho sobre ela, mas vai entender exatamente o que é. É aprender a gerenciar as suas emoções, é claro que a gente não consegue controlar, e reconhecer a emoção nos outros, e agir ali com equilíbrio, né? Identificar os seus gatilhos emocionais, as suas reações quando elas são automáticas, anotar isso e perceber o que gerou aquele gatilho e escrever como você gostaria de ter agido. Muitas vezes isso vai te preparar para um momento futuro onde eventualmente esse gatilho volte a acontecer. E antes de responder impulsivamente, respira e reflita durante 5 segundos. Lembra aquela história que às vezes a gente ouvia dos nossos pais ou da nossa avó? Você tem que contar até 10, porque contando até 10 você vai ficar mais calmo. E tem uma razão por que disso. O nosso sistema emocional ele é muito mais rápido do que o nosso sistema emocional. Desculpa. E tem uma razão para isso. O nosso sistema emocional ele é muito mais rápido que o nosso sistema racional. Então, quando você responde de imediato, você está respondendo com emoção, com instinto. E muitas vezes não é a melhor resposta que você poderia dar. Observe também o tom das suas mensagens escritas, principalmente as mensagens escritas, porque ele pode não estar claro, pode não estar respeitoso. Eu diria até que você pode evitar mensagens escritas, deixar isso para um momento onde você está mais tranquilo, né? As mensagens escritas, elas deixam em aberto ali a interpretação da pessoa que está recebendo, e muitas vezes isso pode gerar ruído, né? Faça sessões de feedback com foco. Observe também o tom das suas mensagens escritas. Ele está claro? Ele está respeitoso? Eu diria até evite mensagens apenas escritas, porque isso deixa em aberto a interpretação de quem está lendo, e muitas vezes isso pode gerar ruído. Faça também sessões de feedback com foco em empatia e escuta ativa. Muitas vezes os líderes eles fazem feedback pensando no que precisa falar e não no que o outro precisa dizer, né? Eu não quero ouvir, eu só quero falar. Eu quero falar o que essa pessoa não está entregando, e muitas vezes isso, beleza, tá ali na tua expectativa. Mas será que você está sabendo por que essa pessoa não está entregando? Já pensou sobre isso? Que você talvez não tenha o ponto de vista dessa pessoa? Inteligência emocional é um dos grandes pilares da mudança de pensamento, saindo do foco em habilidades puramente técnicas para habilidades humanas, seja com um olhar mais pessoal, o olhar das emoções, do comportamento, ou até mesmo olhando para o time como um todo. E a quinta e última habilidade humana que todo profissional de tecnologia precisa dominar é a proatividade e a autonomia.
E essa, vou dizer que é uma das mais complicadas, porque ela exige mudanças, exige esforço que talvez você não queira ter. Agir antes de ser solicitado, propor soluções e assumir responsabilidade pelas entregas. Essa aqui realmente é uma das habilidades mais desconfortáveis que existe, porque ela exige que muitas vezes você saia da sua zona de conforto, que você deixe de fazer o mínimo pelo que estão te pagando, né? Muitas pessoas têm esse pensamento, né? E aí depois elas se perguntam, poxa, mas por que eu não sou considerado quando tem uma promoção ou quando tem um aumento? Tá aí a sua resposta, né? E como é que você desenvolve isso? Primeiro ponto é identificar a melhoria, seja no processo, seja no produto, na forma de trabalho, e compartilhar isso. Muitas vezes você está vendo ali uma oportunidade ou simplesmente alguma coisa que te incomoda num processo, por exemplo, e você não fala nada, porque você acha, não vou falar porque nada vai mudar mesmo, e não vai adiantar você falar, muitas vezes é isso, eu falando não vai adiantar em nada. Tome a frente, faça pequenas tarefas voluntariamente, a palavra voluntariamente nessa frase ela é bem forte, e tem um porquê, se alguém pediu para você fazer, já não é mais proatividade, né? Podem ser tarefas simples, como por exemplo, marcar uma reunião ou um café da manhã sobre os aniversariantes do mês. Não precisa ser nada grandioso, mas tem que ser algo que surja de você de forma proativa. Proponha reuniões rápidas quando você perceber que está tendo ruído de comunicação. Muitas vezes a gente está naqueles grupos, né, onde tem 100 pessoas falando e nada sendo resolvido, né? Aí você vê o grupo, um fala, meia hora depois outro fala, uma hora depois outro fala, e o tempo vai passando e nada de resolver, nenhuma solução, nenhuma decisão está acontecendo ali e só empurrando ali com a barriga. A solução mais simples é você marcar uma reunião rápida de 15 minutos, botar as pessoas principais e decidir, trazer todo mundo, parar com aquele reme-reme que está acontecendo no grupo. E também anote ideias em um backlog pessoal ou compartilhado, pode ser também. Eu costumo utilizar um parking lot ou um sandbox, um local onde todos possam se sentir à vontade para colaborar, para ler, para colocar suas ideias, e de tempos em tempos a gente vai lá e visita o que faz sentido fazer no momento que a gente tiver. Ser proativo não é só tomar a iniciativa e sair fazendo as coisas, mas é estar atento ao que pode entregar benefício para o time, para a empresa, para você. Isso tudo é muito importante. Bruno, entendi, maravilhoso, mas a verdade é, como é que eu começo hoje a aplicar essas habilidades humanas que todo profissional de tecnologia precisa dominar? Bom, o primeiro passo é monte o seu próprio ciclo. Escolha aí, por exemplo, 2 habilidades para você focar nas próximas 2 semanas. Defina 2 ações práticas que você vai aplicar no seu dia a dia. Peça feedback, isso é muito importante. Principalmente, comece pedindo feedback a colegas que você sabe que vão te dizer a verdade, que não vão te dizer só o que você quer ouvir. Isso vai ajudar na sua evolução. Reflita no final de cada semana o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar. Repita esse ciclo para uma outra habilidade em um momento futuro, e essa prática contínua, obviamente, se ela for intencional, se ela for observável, ela vai transformar o que você está vendo aqui como teoria num hábito, e o hábito é um diferencial total para a sua carreira profissional. A tecnologia muda, as ferramentas elas evoluem, mas a capacidade de se relacionar e liderar continua sendo o que define o seu sucesso. Agora vamos voltar àquela cena lá do começo, aquele profissional brilhante que foi demitido porque ele tinha uma capacidade técnica maravilhosa, mas não sabia se conectar com pessoas. Agora imagina se ele tivesse aprendido anos atrás a escutar com empatia, a dar feedback, a responder sem ser na defensiva, a colaborar com leveza. Provavelmente a sua trajetória ia ter sido outra, né? E a sua ainda pode ser. Você tem o conhecimento técnico, você sabe programar, você sabe estruturar, você sabe usar frameworks, você sabe resolver problemas complexos. Agora está diante da oportunidade de expandir, o que significa ser um profissional completo. Alguém que consegue juntar as 2 pontas, né? Ter ali o lado técnico, ver o potencial que existem nas máquinas, na inteligência artificial, mas também a sensibilidade humana que transforma os times, os clientes, e que pode transformar você também. Não espera o momento ideal aparecer, não espera o próximo curso técnico, não espera ser forçado a ter que aprender as habilidades humanas diante de uma crise, diante de um desemprego. Começa agora. Você pode ser lembrado pelo código que escreveu
ou pelas pontes que você construiu. A escolha, ela é sua. E se você gostou desse conteúdo, fica aqui o pedido para curtir, deixar seu comentário e compartilhar com alguém que precisa conhecer e desenvolver essas habilidades humanas para dar aquele impulso na sua carreira. A gente se vê daqui a uma semana no novo episódio. E se você quiser ver os cortes desse episódio, eles vão estar no YouTube, no Instagram, no TikTok. Os links das minhas redes sociais eles vão estar aqui na descrição do episódio ou na bio, dependendo de onde você estiver assistindo.